7 horas mais 38 minutinhos, 7h38. Muito bom dia, amanhã de terça-feira, hoje, dia 18 de fevereiro de 2025. Sou Luciane Riolon e esse é o nosso Jornal da Manhã Entrevista. Assunto em destaque hoje: como melhorar o orçamento pessoal e como usar isso para gerar mais dinheiro. Será que realmente é possível? Quem vai explicar e desmistificar tudo isso pra gente é a especialista em finanças, Patrícia Mendonça. Bom dia, bem-vinda. Tudo bem, Patrícia? Bom dia, tudo bem? E realmente isso é possível? Assim, não da maneira como as pessoas imaginam, né? Como sonha, né? Fala, não, isso é um sonho, não vou conseguir, não é realidade. Muito pelo contrário. Precisa-se de determinação e, claro, uma organização financeira. Isso. Então, falar em orçamento é uma coisa que eu sempre digo que é chato, porque ninguém gosta de revisitar finanças e verificar o que está acontecendo. Mas com certeza é o básico que funciona. Não tem o que ser feito a não ser analisar aquilo que você está fazendo com o seu dinheiro. E a primeira etapa para isso é o que exatamente? Você fazer uma análise de como estão as suas finanças. É realmente você pegar os seus extratos, principalmente cartão de crédito, que é um lugar onde as pessoas... Ah, tá lá no cartão, mas o que tem lá naquele cartão? Porque as pessoas falam, meu cartão tá estourado, mas tá estourado com o quê? Você precisa saber se tá estourado com parcelinha de coisas ou com mercado, combustível. Você precisa saber o que está acontecendo lá. É você pegar os extratos e realmente separar em áreas da sua vida. O que as pessoas não costumam fazer e que deveriam sempre fazer é separar. Por exemplo, o que eu gasto com a minha sobrevivência, que eu falo, né, que a gente precisa, alimentação, moradia, o combustível, a saúde, a academia, tudo inclui dentro daquilo que você todos os meses vai pagar. Que é necessário, que é útil. É útil. E a gente também coloca, que nem eu falei, academia, o que você faz para manter a sua saúde, porque isso faz parte, deveria fazer parte todos os meses, não, todos os dias da sua vida. Aí você faz uma outra separação, onde você coloca o que você gasta para sair, se divertir, enfim, ir no shopping, jantar fora, ou, enfim, as coisas que te dão prazer, digamos, né? A vida tem que ter alegria constantemente. E depois você faz a separação do que você guarda para aprimorar sua carreira, estudar, fazer um curso, e aquilo que você vai guardar todos os meses, que tem que ser obrigatório. E quando eu faço análise dos orçamentos que chegam até mim, é interessante a gente perceber que nesse processo tem duas coisas muito falhas, que é o que não tem para guardar e o não tem muito lazer. E o que geralmente acontece? Assim, as pessoas falam, mas gasta com isso, com aquilo. Mas quando você for olhar mesmo aquele orçamento, não gasta com coisas legais para a vida, por exemplo, sair se divertir com os filhos ou com a família, ou... Que também é um processo importante em tudo isso. É muito importante, na minha opinião, é muito mais importante você ficar fazendo a aquisição de objetos que vão ficar lá na sua casa parado, né? Exatamente. Então, assim, o orçamento, ele é muito, eu sempre digo, ele é muito mais do que você organizar as suas finanças, é você organizar a sua vida, é você entender o que você está fazendo com o dinheiro e o que você está fazendo com a sua vida. Então, assim, eu sugiro sempre, e não é uma coisa assim, eu fiz agora em fevereiro e eu nunca mais vou olhar para aquilo lá. Não, eu tenho que revisitar constantemente aquele orçamento. Eu vou ver se deu certo 2 meses. Não tá dando certo, tá faltando dinheiro, eu vou ter que reformular alguma coisa. E aí, quando eu falo sobre ganhar mais dinheiro, é nesse momento que as pessoas falam para mim, Patrícia, mas eu não quero diminuir meu padrão de vida. E eu não julgo, certo? Porque a vida também tem que ter, como que eu posso dizer, as suas alegrias e... Exato, você não é voltar para trás, né? Não dá um passo atrás, é você tá ali e seguir em frente, né? Exatamente, mas daí nesse momento vem os dois questionamentos que a gente se faz, né? Ou você realmente vai ter que cortar, ou você vai ter que ganhar mais dinheiro. E esse ganhar mais dinheiro é aprimorando sua carreira, fazer uma renda extra, é você entender que você vai ter que destinar um pouquinho mais de tempo para aquisição de dinheiro e manter aquele orçamento. Às vezes nem sempre quando se fala assim aumentar a renda, tem-se necessidade propriamente de você buscar, digamos, uma segunda atividade. Isso. Muito pelo contrário. Talvez você só reorganizando tudo que você já ganha e o que você gasta, tem aquela sobra para você poder fazer um investimento. Exatamente, é o que eu sempre falo.
Daí vem a questão do guardar dinheiro. As pessoas dizem, Patrícia, mas eu não vejo sentido em guardar dinheiro. Meu Deus, eu vejo mais sentido em guardar dinheiro do que gastar. Mas a gente vai mudando a nossa mentalidade ao longo do tempo. Exato. O guardar dinheiro não é simplesmente você ter aquele dinheiro guardado, mas é te proporcionar isso. Talvez você tenha lá um talento, eu sempre falo isso. Você tem um talento, cozinha super bem, ou tem, tipo, artesanato, ou qualquer coisa. Você pode pegar aquele dinheiro e fazer um investimento em você, né? No caso, abrir um negócio, ou pegar o dinheiro e fazer um investimento em outra área também, que você pode ir estudando ao longo do tempo. Então, assim, ter o dinheiro é te abrir possibilidades. Não é necessariamente só, porque eles falam que é muquirana, né? Daí vem todo um conceito, mas não é isso. É você ir guardando, pensando no seu futuro, pensando nas coisas que você pode adquirir ao longo dos anos. Ou propriamente fazer uma viagem dos sonhos, né? Conquistar talvez um carro novo, uma casa melhor, né? Investir em você também, né? Para sua autoestima, para sua qualidade de vida. E tudo isso que a gente está falando depende dessa organização financeira. Quando você identifica esses processos, o quanto eu tenho, né, em caixa mensalmente, o quanto eu tenho de gasto e o quanto está me sobrando ou se não está sobrando. E claro que nesse momento também a gente costuma falar, né, Patrícia, que envolve não a pessoa individualmente, mas principalmente o conjunto, a família, né? Porque a família tem que trabalhar em conjunto para que isso realmente se organize dessa forma como você explicou. Sim, com certeza. Eu sempre falo que é sempre um conjunto. Se você é uma pessoa solteira, você tem a sua organização. Se você é uma pessoa, né, com uma família, casado, você tem que levar em consideração também os sonhos da outra pessoa que está com você e os dois partilhar da mesma conquista. Num orçamento, um orçamento correto, a gente sempre faz assim. No caso, a gente paga as contas do dia a dia e a separação do que vai ser destinado para a concretização do que você quer e da outra pessoa. Porque os dois sonhos são importantes, né? Mas, ao mesmo tempo, os dois têm que colaborar para que o orçamento funcione. Exatamente, é mais ou menos dessa forma, né? Sempre é o correto, porque assim, geralmente em cidade menor ou quando a gente já vem com esse hábito, a gente junta tudo e tá tudo junto, né? E às vezes a gente acaba esquecendo que a outra pessoa também tem a vontade de fazer as coisas dela. E eu digo por mim, né? Como eu sempre fui uma pessoa que cuidei muito das finanças, muitas vezes eu até esquecia de observar o lado do meu marido, né, o que ele queria. Então esse é um processo que a gente tem que fazer. Não é você que comanda, né? Nós temos duas pessoas e um entorno, né? Exato. Você tem que trabalhar em conjunto para ter os resultados em conjunto e poder usufruir também disso tudo. Do sonho dos dois. Por exemplo, o homem geralmente gosta de um carro, né? Porque o homem tem essa tendência. A mulher já gosta de uma viagem, já gosta de fazer, vamos num hotel, passar um final de semana. Exato. Então, assim, são prioridades diferentes, né? Exatamente. E os dois têm que estar como abraçados nesse orçamento que a gente fala. E nesse mesmo ideal. E olha, os pontos principais que levam a essa desorganização, digamos assim, financeira, que você identifica tanto em pessoas físicas como em empresas, Patrícia, é justamente misturar tudo? Sim, quando a gente fala já da pessoa do CNPJ, né, é misturar. É você não entender que a sua casa é a sua casa, no caso, e a empresa é separada. Não existe, eu levo junto tudo. Não existe. Não dá para misturar as contas. Não, o que acontece, que eu sempre vejo, é essa mistura. Você tem que tirar o seu Prolabore, que a gente fala, e através dele você pagar suas contas da sua casa, entender que a sua empresa tem que gerar lucro, e o lucro, daí sim, você pode deixar em caixa, ou aí sim colocar nas suas finanças, mas aí é como um lucro da sua empresa, né? São coisas totalmente separadas, e eu vejo que a grande parte das empresas levam muito misturado, e isso é o que dá grandes problemas, né? Porque eu também tenho um negócio e assim, é totalmente separado, não existe, nós temos cartões separados, minha casa é minha casa, minha empresa é minha empresa. E é assim que tem que ser administrado, né? Para as duas coisas andarem bem, senão uma sempre vai ficar desfalcada. E assim, as pessoas têm uma certa teimosia com isso, eu percebo assim que elas tem uma grande tendência a continuar fazendo o mesmo ciclo. Eu sempre falo, quando a gente faz mentoria, que é assim, você precisa cortar o ciclo. Você sabe o que você sempre comete, então você vai lá,
coloca um ponto final nessa situação e começa um ciclo correto. E aí você cria mecanismo para não voltar no ciclo. Porque você pode ver, grande parte das pessoas que você conversa, eu consegui pagar um financiamento, eu terminei aquela dívida. Quando você vê, ela tá de novo no mesmo problema. Porque um ciclo vicioso, né? A gente coloca na nossa mente, né, que você dá conta. Sim, a gente vai dar conta, mas você não precisa estar constantemente nesse ciclo. Você se organiza para que esse ciclo se torne cada vez menos complicado de se levar, né? Exatamente, exatamente. E olha, tivemos aí o início de ano, já estamos no segundo mês, né, de 2025, e muita gente acaba se perdendo entre o dezembro, janeiro e fevereiro. Por quê? Porque acumula-se conta que a gente não está habituado mensalmente a pagar. Por exemplo, no final de ano, tudo bem, tem 13º, tem férias, só que você sempre acaba gastando além da conta. Aí você começa um mês de janeiro já com menos dinheiro em caixa, daí você tem escola, você tem IPVA, vem a IPTU, são muitas coisas para pagar. E faz como daí, Patrícia? Então, é o que eu falei, é o velho ciclo. O ciclo, todo ano, as contas vão estar lá, janeiro, fevereiro... Não... Você sabe disso, a gente sabe disso, né? É um ciclo. Então, assim, tem uma coisa que geralmente acontece. Quando vem o 13º, as pessoas nunca pensam assim, eu vou usar meu 13º de uma forma mais consciente. Eu posso, sim, fazer uma viagem, utilizar aquele 13º para o lazer. Porém, você sabe que você tem as suas dívidas, né? Você tem lá no outro mês que vai vir. Geralmente, dezembro a gente gasta mais porque quer comprar presente para todo mundo. E assim, não tem nada de errado nisso desde que caiba no seu orçamento. Eu sempre falo, eu não sou contra a parcela, eu não sou contra financiamento, eu não sou contra nada, né? O que a gente é contra é você fazer um consumo não consciente. Porque o que é um consumo não consciente? Você, lá no seu orçamento, não cabe aquele consumo. Você extrapolar isso. Você ir lá e colocar esse consumo. Mas para isso, você precisa estar revisitando constantemente ele. Então, assim, mas eu quero presentear todo mundo. Mas você entenda assim, eu vou me colocar numa situação complicada financeiramente, que eu vou ter que trabalhar o dobro ou não sobrar nada para presentear as pessoas. Eu tenho que ver o quanto isso é viável, né? E quanto vale a pena, né? Exatamente, porque vai dispor também do seu sacrifício. Mas assim, não julgando isso, você tem que entender. Então, eu vou pegar meu 10º e guardar um pouco, porque o janeiro e o fevereiro eu tenho contas que todos os anos vêm. Não é uma surpresa, né? Não é E a gente não pode esquecer disso também, né? Tipo assim, as pessoas tratam isso, eu tenho até aversão a escutar, mas tem um PVA, tem IPTU, sim, mas a gente já sabe que tem. Já sabe, né? Já sabe disso. A gente faz de conta que esquece para depois ser surpreendido, né? Negativamente por eles de novo. Tem outro detalhe também, quem tem os filhos, tem a escola, daí tem mensalidade. Tem uniforme, tem material, tem tudo, né? Então, assim, você já sabe que aquilo acontece, então se prepare para aquilo, não seja pego de surpresa, né? Surpresa. Então, o ideal é você já fazer uma organização, especialmente no final de ano, onde a gente tem um montante disponível talvez um pouco maior, mas você tem que trabalhar exatamente dentro daquele orçamento, se programar para gastar aquilo que você pode, né? E não se endividar para, de repente, presentear ou fazer uma viagem que dê 2 vezes mais do que o seu 13º. Então, isso é se programar, né? Financeiramente. Eu sempre digo, nós podemos fazer aquilo que nós queremos, mas não no tempo que a gente, às vezes, a gente quer. Para ontem, né? Para ontem. Nós temos que ir nos programando. Você pode fazer uma viagem dos sonhos, comprar o carro que você quer, trocar, sei lá, fazer uma reforma na sua casa, mas você precisa se planejar para isso não se tornar um problema. Porque eu sempre falo, um sonho não pode se tornar um problema na sua vida, que é depois você ficar... Você não vai se tornar um pesadelo. Um pesadelo, exatamente. Então, assim, se programe um pouquinho, você sabe que se você começa uma reforma, vai gastar um pouquinho mais, e coloque isso dentro do seu orçamento e as pessoas vão verificar que é uma forma muito mais simples de se viver e você não vai ficar com insônia, né? Dores de cabeça. Ansiedade, estresse, enfim. E tem uma coisa que eu sempre, eu não sei se eu já comentei quando eu fiz os meus vídeos aqui, mas tem uma coisa que a gente precisa evitar, que o dinheiro nos humilhe, né? O que é isso? É você precisar sempre estar correndo atrás de um parente para pedir um empréstimo, ter que ficar se humilhando para conseguir aquele dinheiro, né? A vida já é um pouco sofrida no seu contexto, você tem que trabalhar, né? Então, assim, faça uma administração para que se torne mais
suave esse processo da nossa vida financeira, né? Então, dá pra gente dizer assim que controle emocional e disciplina são fatores primordiais para isso. Primordiais. Na minha opinião, dentro das finanças é o controle emocional, é o principal. Por isso é o que rege tudo isso. Por isso que quando as pessoas fazem mentoria ou elas compram cursos, enfim, né? Sempre é tratado o fator emocional, porque o consumo por impulso é fator emocional. Então, tudo isso tem que ser tratado para que as pessoas consigam ver de outra forma, entende? De uma forma mais saudável. E consciente. E consciente. E olha, nesse momento onde a gente entra na questão compras, você como especialista em finanças, o que você recomenda na hora de fazer uma compra? O pagamento à vista sempre é a melhor opção ou parcelado? Ou esse, digamos, falso parcelado sem juros? Tudo depende, né? Porque tem lojas que não tem desconto à vista, né? Geralmente essas maiores não tem. Tanto que quando... A questão é a seguinte, primeiro, para você comprar, você tem que ter o dinheiro antes, no caso. E realmente precisar também, né? E precisar. Se você decidiu comprar aquele objeto, você primeiro faz essa avaliação. Eu preciso realmente? Será que eu não posso passar sem? Enfim, você que tem que entender se aquilo faz parte. Quando você vai comprar, o que você tem que entender? O correto é sempre ter o dinheiro antes. Porém, eu até entendo que não é bem assim. Às vezes, você precisa daquele objeto, você não tem o dinheiro. Vamos fazer a compra. Se você tem o dinheiro, você vai pagar à vista. Se aquele à vista pode ser parcelado no cartão, você parcela no cartão e deixa aquele dinheiro rendendo um jurinho lá, né, seja na poupança, onde você quiser deixar, né? Porque eu também não... Eu acho que as pessoas têm que colocar o dinheiro onde elas se sentem confortáveis no começo. Depois a gente avança com os investimentos. Os investimentos. Aí, à vista tem maior desconto, pague à vista. Você não tem o dinheiro, geralmente não tem o dinheiro para comprar. Então, você primeiro olha para o seu orçamento. Se eu colocar essa parcela lá, vai afetar meu orçamento? Eu vou dar conta? Se você consegue pagar, não vai te colocar numa situação ruim, você compra e parcela. Isso vai depender muito do valor da parcela também. Tudo depende do seu orçamento. O que as pessoas fazem é ir, tipo, eu acordei num belo dia de manhã e resolvi ir lá comprar um celular. Aí vai lá e compra o celular e parcela sem ter olhado o orçamento, sem saber o que está acontecendo no orçamento. Por isso que acontece o endividamento. Às vezes o teu cartão já está estouradíssimo, você vai lá e faz mais uma parcela. Geralmente as pessoas, o que eu mais escuto, eu tenho que esperar virar esse cartão. Aí vem a fatura do cartão, uma surpresa totalmente desagradável. Né? E é assim, então necessariamente você tem que se organizar, se disciplinar para você olhar com outros olhos, digamos, para as finanças, né? Onde você vai ter realmente uma vida um pouco mais saudável, mais tranquila ao lidar com o dinheiro de forma consciente. E falando rapidamente em investimentos, depois que a pessoa fez tudo isso, organizou as finanças, viu aonde que tem problema, onde resolveu o problema, sobrou aquele dinheirinho ou de repente consegue, né, uma outra via de acesso a uma renda extra, digamos assim, que tipo de investimento hoje você recomendaria para os ouvintes? Então, assim, eu sempre falo aquilo que te deixa confortável. Primeiro, você precisa saber quanto tempo você pode deixar aquele dinheiro investido. As pessoas vêm perguntando, Patrícia, qual é o melhor investimento? O quanto tempo você pode deixar o dinheiro investido? Geralmente a longo prazo é o melhor. O longo prazo sempre será melhor porque vai pagar mais taxa, porque o dinheiro vai ficar lá. Se você não pode deixar a longo prazo, nós temos poucas opções, que daí seriam os D0, que daí paga geralmente o CDI. Mas enfim, você se sente confortável deixar na poupança nesse momento? Deixa lá e começa a estudar um pouquinho mais, começa a guardar um pouquinho mais de dinheiro e depois você joga para um CDB, uma LCI que te paga uma porcentagem maior. O interessante é sempre vocês acompanharem o valor da Selic, que é a taxa que comanda tudo, e a partir dessa taxa você vê se vale a pena você pegar determinados investimentos. Mas se você está começando hoje, vamos devagar, começa a colocar pelo menos uma poupança, ou o Tesouro Selic, que você consegue resgate no outro dia, né? Ou um CDB de... eu esqueci o nome agora. D0, que a gente fala, que você consegue sacar no mesmo dia. Me fugiu o nome, mas
É esse tipo de investimento. Aí, conforme você vai tendo mais dinheiro, você começa a fazer um pouquinho mais de estudo, daí você leva para outros CDBs, LCIs, LCAs. E daí você pode conversar com o gerente da sua conta, ele te, apresenta. Te orienta ali o que é melhor, qual que é a melhor opção. Eu sempre falo, você não precisa ter medo disso. A primeira coisa que você precisa ter é o dinheiro. É fazer sobrar dinheiro. Isso, então assim, não se preocupe com essa questão do investimento de começo. Primeiro você se preocupe em organizar seu orçamento e sobrar o dinheiro. Daí depois que você tiver ele, você começa a se preocupar com os investimentos. Olha só que bacana, viu? Orçamento pessoal, empresarial e fazer isso gerar mais dinheiro, ou pelo menos não faltar no seu caixa, né? São orientações básicas que a especialista em finanças, Patrícia Mendonça, trouxe para nós hoje ao vivo dentro do Jornal da Manhã. Quem tiver alguma dúvida, você também trabalha com mentoria, né? Faz essa parte de assessoria, de orientação financeira também. De que forma as pessoas podem te contatar? Então, eu geralmente as pessoas me chamam ou pelo WhatsApp que eu tenho, né, ou pelo Instagram mesmo, que eu posto alguns vídeos de vez em quando, né, dando algumas dicas, enfim, daí as pessoas me chamam e ali a gente conversa, troca uma... Eu sempre falo assim, ó, quando eu começo a conversar com as pessoas, eu sempre falo, olha primeiro seu orçamento, talvez você mesmo já consegue dar uma... Identificar, né? Ali. Mas aí, se você não consegue, a gente conversa, a gente vê a melhor forma de arrumar. E daí, para encerrar, que já está dando tempo, Sim. Uma forma de você ganhar dinheiro dentro do seu orçamento, sabe como que é? Você olhar tudo que você tem lá e aquilo que você já não usa, começar a vender. Por exemplo, eu tenho lá um patinete lá que tá lá só pegando poeira, né? Vamos vender esse Ou aquele equipamento de ginástica que tem lá na tua casa, você quis montar uma academia, nunca usou, tá lá. Tá lá, às vezes uma bicicleta que você estava empolgado, ou um equipamento. Então aí se desfazer de coisas que você não é mais necessário para você naquele momento, né? Exatamente. Então, porque resumindo, a gente precisa se conhecer, a gente precisa entender o que faz sentido para nossa vida, porque daí o nosso orçamento vai ser voltado para isso. Se eu quero uma viagem, eu vou me programar para uma viagem. Se eu quero trocar um carro, eu me programo para trocar um carro. E eu entendo isso e paro de fazer gastos apenas por consumo, né? Apenas, eu quero um, eu quero dois, eu quero três. Não, porque eu estou consciente do que eu quero e meu orçamento está enviesado para isso. Olha só, que bacana, né? É um show de aula aqui dentro do nosso Jornal da Manhã. Claro que o assunto, ele teria muitos outros momentos e muitas outras pautas, né? Mas o nosso tempo, claro, é limitado. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação por aqui. Patrícia, muito obrigada para você e para todos os nossos ouvintes que estiveram acompanhando e com certeza eu acho que captaram um pouquinho dessa ideia, né? De como organizar as finanças e como principalmente fazer o seu dinheiro gerar um lucro a mais para você. Sim. Muito obrigada. Pontualmente 8 horas, ficamos por aqui com o nosso Jornal da Manhã. Claro que na sequência eu volto com você dentro do Manhã da Jornal e a todos vocês um ótimo dia. Você acabou de ouvir Jornal